Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. E Arnaldo Cordeiro. Mais conhecido como Mãe de Nada Previdência. Ele consegue prever o presente. Aí, ó, se vocês quiserem fazer um planejamento com o Arnaldo, além do planejamento futuro, ele faz o presente também, né? Estão brincando porque teve um podcast aí que ele... Vai falar sobre o que hoje, Arnaldo? Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos importantes no processo administrativo previdenciário. Se vocês notarem, nós estamos aqui com a colinha, não é colinha, que nós fizemos um grupo de estudo. Como teve essa mudança administrativa, né? A nova normativa, a 128, veio ela e com mais 10 portarias. Então o que a gente está fazendo? A gente está catalogando alguns assuntos principais, que é de relevância, para a gente poder ter um entendimento. A maioria dos procedimentos, a grande maioria não mudou os procedimentos no administrativo, tá? Mas agora foram catalogados. Qual a finalidade de catalogar esse procedimento? Para que capacitar o servidor, e agora estamos tendo uma oportunidade de ter uma visão mais do servidor, que antes era só pela história normativa. Lembrando, né, que a gente sempre fala que a história normativa ela é feita para o servidor. Então, você entender o que o servidor faz, faz toda a diferença no processo administrativo. Só pegando um gancho, vale dizer que está havendo, vamos dizer assim, a propaganda que por alguns advogados nas redes sociais, aí, confundindo a cabeça, principalmente dos leigos, dos que não são advogados, parece que a instrução normativa trouxe algumas mudanças nas questões de direitos e tal. Não, mudanças de direito houve lá na emenda constitucional em 2019, agora é só procedimentos, mudanças, como o Edu falou, na manualização dos processos, é como o servidor vai trabalhar, nada além disso, né? O que a gente observou, tá? Em 2018, o INSS ele passa do físico para o digital, ele começa esse processo. E então, assim, o que aconteceu? Hoje, a história normativa do INSS, ele deu a oportunidade de mostrar para todo mundo como os processos são realizados. O que tem hoje na história normativa é o que tinha antes, que estava sendo feito já. O que a gente ponderou aqui, né? Em relação à atualização do procurador e do segurado. Principalmente quando você for fazer o e-mail. Por quê? Porque o INSS vai ter que te notificar. Então, assim, é muito importante hoje estar com os endereços atualizados. Porque se você não cumprir a exigência, dependendo do caso, o processo ele pode ser extinto por falta de mérito. Nesse caso, não cabe recurso. É que se não tiver atualizado, ele não recebe a notificação. Né? E hoje em dia também, se você não tiver um e-mail válido, atualizado, você não consegue nem fazer sua senha do meu INSS. Nós achamos muito interessante, né, o artigo 549, né? A gente trouxe alguns artigos, como o Edu falou. É importante dizer que toda a parte de processo administrativo está prevista na portaria 993, né, que veio aí junto com a nova instrução normativa. O artigo 549, ele fala que quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos canais remotos, ou quando o seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no portal de atendimento, a notificação ela é presumida após 5 dias da data de sua disponibilização. Então, isso é muito importante. O que isso quer dizer? Você não tem 30 dias para cumprir, você tem 35 dias. Exatamente. Tá? E se o INSS acontecer do INSS em deferir teu processo em 30 dias, aí tem uma possibilidade, né? E são dias úteis ou comum artigo que é contado? Dias corridos, né? Por que eu estou te falando isso? O que é bom para você entender isso? Exemplo, o INSS ele indefere teu processo em 30 dias. Você não apresentou o documento que ele pediu, mas você ia apresentar o documento que ele pediu. Tá? Por que é importante você saber disso? Porque senão você vai cair no artigo 566, que fala o seguinte, no parágrafo 7º do 566, o que fala o parágrafo 7º? Na hipótese de apresentação extemporânea de documentação, disposto no parágrafo 6º, os efeitos financeiros serão fixados na data da apresentação dessa documentação. O que isso quer dizer? Se você entrar com recurso e você não apresentou as documentações
no prazo solicitado pelo INSS, quando você entra com recurso, o INSS vai fazer o quê? Ele vai alterar a tua DER. Olha que loucura. Ele reafirma ela, né? Aqui ele fala efeitos financeiros, mas no recurso tem um artigo específico que fala que ele vai alterar a DER da apresentação da documentação. Então, você fez um requerimento em outubro, o processo foi analisado em janeiro, foi indeferido em fevereiro, e você entrou com pedido de recurso em março, apresentando a documentação solicitada pelo INSS em março, o efeito financeiro não vai ser em outubro na DER, ele vai alterar a DER para março. Olha que você perde. Então, tem que tomar cuidado. Com esse novo entendimento do INSS. Tá? Isso tem previsão também no decreto 3.048. Por isso que é bom saber quanto tempo você tem para poder, o período, o lapso temporal que você tem para poder apresentar a documentação do INSS. Outra coisa, né? Se o INSS emite exigência, dê uma justificativa para o INSS, mesmo que a empresa você não consiga o documento, mas dê uma justificativa falando... Pedindo para prorrogar o prazo. Para prorrogar o prazo, e isso, falando com a empresa, às vezes, principalmente nós que lidamos com o PPP, Sim. Demora, apresenta, né? também o AR que você encaminhou pedindo uma solicitação para a empresa. Por quê? Para você tentar desconstituir isso, você precisa entrar com recurso. Com certeza. Tá? Um outro também, artigo que a gente achou interessante, né? Só um exemplo de efeitos financeiros que isso pode ocorrer. Imagina só um benefício no teto hoje. O teto do benefício do INSS hoje está o quê? 7.087,22. Faz aí, vamos falar assim que você perca 3, 4 meses. São 30 pau. 30 mil reais, 28 dá uma mil diferença reais. boa financeira, né? Com certeza. Aqui, referente ao 549, eu acho importante fazer uma observação que tem acontecido no nosso dia a dia de forma recorrente. Todos os dias eu tenho pegado isso. O que acontece? Como o Gov e o INSS operam na mesma plataforma, e o Gov hoje disponibiliza praticamente de todos os serviços do dia a dia do cidadão, o segurado, ele tem, por conta de qualquer motivo de apresentação de documentação, questão de imposto de renda que está acontecendo agora, eles têm alterado o e-mail, a senha e o e-mail na plataforma. Isso daí tem dificultado o nosso acesso ao meu INSS. Orientar o segurado. Toda vez que fizer uma alteração, avisar o seu... Você sabe que seu eu advogado, consto no meu contrato de honorários a não mudança da senha, e se isso ocorrer, que o segurado, o cliente, ele deve comunicar o escritório, o advogado, o consultor, sim, porque é muito importante. É o que a gente está falando aqui, da importância de estar com esses dados atualizados e de manter o acompanhamento pelos canais remotos. Né? O Mário, o artigo que ele também comentou bastante, o artigo 555. O caput lá. O 555, ele fala da formalização do processo eletrônico oriundo do reconhecimento automático, que será resultado das integrações, consultas, despachos e comunicados gerados pelos sistemas responsáveis pelos respectivos processos. Acho que é o parágrafo único, né? Não, é só o caput para a gente entender um pouquinho, eu estava explicando. É o seguinte, existem alguns benefícios que estão sendo concedidos automaticamente e ao mesmo tempo indeferido automaticamente. Quais são? 41, aposentadoria por idade, 88, BPC. Tá, 88, BPC 88, espécie 88, o benefício de prestação continuada ao idoso. E agora vai entrar também a aposentadoria 42, tempo de contribuição. Então assim, está acontecendo muito indeferimento automático, tá? Então nesse artigo aqui, 55, tem que tomar cuidado. Aqui cabe reabertura de tarefa. Você pode fazer o agendamento especializado lá, comparecer no INSS e falar para eles que o benefício era para ser concedido, não foi concedido, e pedir para ser reaberta a tarefa, tá? Então, aqui o INSS já vem falando indiretamente ele fala sobre os benefícios que estão sendo concedidos, analisados automaticamente. Aqui ele fala concedido, né? Mas estão sendo analisados automaticamente. Aí você demonstra, né, que essa análise foi feita de forma automática, não foram analisadas as documentações ali necessárias e pede a reabertura de tarefa. Interessante também. Uma importante também, né, o Arnaldo falou, que estava conversando, o Arnaldo ele elencou para nós que para a gente prestar muita atenção no artigo 566. E realmente é assim, aqui a gente tem que entender, o INSS ele tem que emitir exigência.
se faltar alguma coisa lá no CNIS, ele tem que emitir a diligência. Mas a obrigatoriedade de informar o INSS é do segurado. Isso. Então ele está se eximindo da culpa, o INSS. Por isso Então, é assim, da importância de instruir de forma correta o processo. Né? agora que a gente fala, vamos falar um pouco do que a gente estava falando, inclusive essa semana, sobre análise do CNIS. Quando você analisar o CNIS e o CNIS estiver certinho no sistema, sem nenhuma pendência, quando for fizer o requerimento de benefício, já juntar um requerimento falando o que você quer. Por quê? Porque se estiver certinho, o que o INSS vai fazer? Conceder. Ele vai analisar automático. Vai, Vai né? conceder não, se for conceder tá bom, mas ele vai... Mas já faz análise automática. então assim, requerimento, eu falo, as pessoas vivem, eu já ouvi gente falando de fazer requerimento de 3, curto, de 3. Requerimento simples, Simples, né? E pequenininho, objetivo. 4, 5 linhas, geralmente a gente faz requerimento, se eu peço uma justificação administrativa, eu faço um requerimento específico, Isso. curto, 3 linhas, 4 linhas no máximo. Se eu faço um acerto, eu peço um requerimento específico. Eu tá? gosto muito de usar Visual Law, né? E eu coloco, às vezes, em tabelas, em quadrinhos, assim, bem objetivo, mostrando o que eu quero, que período que eu quero que reconhece. E é isso mesmo, Mas Edu. numa peça só você faz? Isso, bem simples. Não, Na então, verdade, mas- a gente precisa instruir da melhor forma. A gente fala da instrução perfeita aí do processo administrativo. O que eu faço? É que eu faço, assim, é lógico, assim, eu tenho alguns defeitos, mas o que eu no INSS a gente olha documento, então o servidor ele tem um olho clínico, ele vai batendo. Então assim, vai olhando, se você escreve alguma petição muito grande, a primeira coisa que a gente o servidor analisa, documento. Agora, se tiver algum documento, se tiver um requerimento pequeno, ele vai bater o olho, Já por sabe curiosidade ele vai olhar. olhar. Então por isso que eu faço assim. A ideia é mostrar, ser sucinto, tá? Para ele poder vincular a prova que a gente está utilizando. Mas é importante ter esse Tem que requerimento. ter o requerimento, Porque senão sim, o tem que ter um servidor ele movimento. não vai... Mas tudo de forma separada. Você fazer um... Não, os tópicos, né? Faz tópicos. Não. Eu faço Peças requerimento separado. diferentes mesmo. E a gente eu utilizo muito a hack. Quando eu tenho que fazer acerto no INSS, Utilizar. porque a hack, todo o anexo do INSS, ele dá o servidor dá uma atenção especial. E ele é intuitivo, né? É. Ele já faz certinho ali as orientações. Assim, a gente tem muita coisa para falar sobre processo. Inclusive, processo eu acho que sim, é uma das partes da admissão mais interessante. Mas a ideia é fazer um podcast mais curto, mais Trazendo sucinto, alguns né? pontos Então importantes. assim, só para esses artigos que a gente elencaram aqui, para vocês dar uma estudada específica, que é interessante ler. Mas a gente vai fazer outros sobre o processo Sim. administrativo. Eu com acredito que certeza. vai sair um curso também de processo administrativo, não vai, Eduardo? Vamos fazer um curso. Curso completo, né? Desde o requerimento Um até... intensivo. E o Arnaldo vai fazer o mapa astral da pessoa. Os 100 primeiros que compraram o curso vai ter um mapa astral feito por Arnaldo Como agora. fazer o planejamento do presente. Boa. Você não planeja o passado também, né? Não, não. Por enquanto não. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.